Abra a palavra do Senhor no livro de Efésios. Iniciaremos no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Aleluias. Glórias a Ti. E grande responsabilidade, trazemos a mensagem do Senhor, ainda mais quando vamos tratar de assuntos doutrinários. Precisamos estudar muito, orar bastante para conseguirmos transmitir os mistérios de Deus, aquilo que muitas das vezes nós lemos e não compreendemos, lendo a palavra do Senhor. Temos essa responsabilidade de tratarmos de assuntos concernentes ao nosso crescimento espiritual. E em nome de Jesus, vamos tentar transmitir toda a mensagem. Desde já adiando, se eu não conseguir, nós terminamos na semana que vem. E aí eu já inicio e começo o outro tema. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai nos agraciar e vamos conseguir terminar hoje. Todos acharam? Efésios 1. Do 1 ao 14 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Versículo 6. Para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Aleluias. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor de sua glória, nós, o que antes de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não iremos estudar todo o livro de Efésios. Obviamente, nós precisaríamos de meses para conseguirmos abordar todos os assuntos, que são muitos, assuntos diferentes, diversos, que Paulo escreve aos Efésios. Mas para começarmos, e dentro dessa perícope nós conseguimos entender aquilo que o Senhor quer transmitir, eu vou iniciar falando um pouco a respeito de Éfeso. É necessário sempre, quando nós vamos tratar de um livro, colocarmos dentro do contexto histórico para que a gente consiga compreender melhor aquilo que o Senhor disse nas suas santas escrituras. Então, na carta aos Efésios, Paulo fez 3 viagens missionárias. Na sua segunda viagem missionária, Paulo chegou a passar por Éfeso, ficou ali alguns dias e logo foi embora. Na sua terceira viagem missionária, Paulo ficou em Éfeso 3 anos. 3 anos Paulo passou naquele lugar, ensinando, montando uma igreja, ensinando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, convertendo almas numa cidade pagã, como era a cidade de Éfeso. Após 10 anos, tendo transcorrido que Paulo fez essa viagem até Éfeso e passou lá 3 anos, Paulo escreve essa carta. Então veja que a carta não foi escrita imediatamente. 10 anos depois de Paulo ter passado por Éfeso, ter fundado a igreja, ele vai escrever essa carta. E ele escreve essa carta aos Efésios da prisão. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante naquela época.
era a segunda cidade mais importante do Império Romano, era a cidade de Éfeso. Era uma cidade conhecida por seus portos marítimos, pelas suas grandes construções, existiam grandes construções naquela cidade, era uma cidade bem populosa, muito rica, e era conhecida também como uma cidade em que o deus dos romanos, uma deusa chamada Diana, ela era adorada não apenas em Éfeso, mas iam pessoas do mundo inteiro para Éfeso, porque lá estava construído o templo de Diana, o templo de Artemis. Esse templo era considerado antigamente uma das 7 maravilhas do mundo, de tão espetacular que era essa construção. Então era um monumento gigantesco, né? vindo ser visitado por moradores do mundo inteiro nessa cidade de Éfeso. Então ela era um centro religioso. Mas apesar de toda essa grandeza, apesar de toda essa pompa da cidade de Éfeso, os estudiosos vão dizer que essa cidade era uma cidade promíscua. Era uma cidade onde os homens daquele local eles eram violentos, onde os homens daquele local eram libertinos, e eles tinham uma prática tão promíscua, sexualmente falando, que eles eram piores do que a prática sexual dos animais. Olha que coisa séria. É considerado que eles eram tão promíscuos, eles eram tão nojentos no seu modo de viver, que dentro daquele templo, atrás do templo da Diana, era praticado imoralidades sexuais que até mesmo Deus duvida. Então era um local nojento, era um local idólatra, era um local pagão, era um local distante de Deus. Mas ali existia um povo que Paulo evangelizou, ali existia um povo que Paulo falou de Jesus, e esse povo se converteu. Então, quando Paulo escreve a carta para os Efésios, ele não escreve para aquele povo pagão, ele escreve para os cristãos que viviam ali, aqueles que já estavam convertidos, aqueles que já tinham sido lavados e remidos pelo Senhor, aqueles que já tinham tido um contato com Cristo. Logo, esses ensinamentos que nós vamos aprender no mês de fevereiro é para a igreja. Não é ensinamentos, não são doutrinas para o mundano viver, para o pagão viver. É claro que quando eles se converterem a Cristo, eles passarão a viver também as verdades do Senhor. Mas as orientações de Paulo é para a igreja instalada naquele local. Paulo, ele se preocupa, depois de 10 anos em que ele aprendeu tantas coisas no seu ministério, ele se preocupa em escrever para os Efésios, para que eles pudessem viver uma vida em crescimento com o Senhor. E é esse o propósito, aleluia, dos cultos de quarta-feira, onde nós trazemos uma mensagem doutrinária, onde nós trazemos uma mensagem de aplicação das Escrituras da nossa Bíblia, sempre fundamentado, sem fugir daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Aleluia. Então, quando Paulo ele escreve para os Efésios, após passar suas saudações, iniciais, que já daria uma mensagem, essa saudação de Paulo, porque ela é muito bonita, após passar a saudação, Paulo ele vai trazer orientações para aquela igreja, e pelo menos dentro desse pequeno trecho que nós lemos da carta aos Efésios, nós vamos aprender de 5 a 6 lições. Eu digo de 5 a 6 lições, porque se não der tempo eu não passo as 6, eu passo apenas 5. Mas pelo menos 5 lições Paulo vai nos ensinar dentro desse texto. E a primeira lição que nós vamos ver, aleluias, é no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então a primeira lição, o primeiro registro de doutrinação que Paulo traz para os Efésios é: nós somos abençoados em todas as bênçãos do Senhor. Aleluia. Nós somos abençoados em tudo. Deus nos abençoou em todas as coisas espirituais. O Senhor já derramou a bênção dele sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós já somos abençoados de Deus. Aleluia. E nós vemos isso. E quais são as bênçãos de Deus que fala nesse versículo? A primeira delas, que fala nesse versículo, são todas as bênçãos espirituais. E a nossa primeira e principal bênção que aprendemos nesse texto é que nós somos salvos e temos um novo nascimento. Essa é a primeira bênção sobre a minha vida e a sua vida, que nós somos salvos e um novo nascimento em Cristo Jesus. Aleluia.
Em João 3,3, daqui a pouco nós vamos ler, que é aquela história onde Jesus fala para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. Jesus está falando para ele: Nicodemos, Nicodemos fala para Jesus: o que eu faço para entrar no reino de Deus? Ele fala: é necessário nascer de novo. E ele não entende o que Jesus está falando. Ali Jesus falava de um novo nascimento, de uma vida transformada em Cristo. Então em João 3,3 vai dizer assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluias. Nascer de novo é sermos regenerados pelo Espírito Santo. Quando, aleluia, a palavra do Senhor fala que nós precisamos nascer de novo, todos nós que somos salvos, todos nós que somos lavados, todos nós que somos remidos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos regenerados por Deus. E quando nós somos regenerados, nós somos transformados. Regeneração significa ser transformado. Que, aleluia, que as nossas vidas precisam ter uma transformação diária. Deus já deu essa bênção sobre as nossas vidas quando nós somos salvos. Ele permite que o Espírito Santo de Deus sobre nós nos regenere, que o Espírito Santo de Deus nos transforme, e assim passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Assim nós nascemos de novo. Essa é a primeira bênção de Deus, nossa salvação, e termos um novo nascimento, regenerados pelo Espírito. Mas há mais bênçãos de Deus no texto. Quais são as outras bênçãos que Deus deu sobre a nossa vida? Qual outro ensinamento a respeito das bênçãos que Paulo fala para Efésios? Que todas as bênçãos, aleluia, vêm de Deus. Óbvio, né? Para alguns pode ser óbvio, para outros não. Alguns acreditam que as bênçãos vêm por outros meios. A bênção vem do chefe, que a bênção vem de santos, que a bênção vem de amigos. Todas as bênçãos vêm de Deus. Isso está no versículo 3. Todas as bênçãos vêm de Deus. Além de sermos abençoados em todas as coisas, essas bênçãos vêm de Deus, da mão do Senhor. Aleluias. O Pai nos deu todas as bênçãos que nós precisamos. Todas as bênçãos que é necessário para a igreja, aleluia, nós já temos. Somos muito bem sucedidos porque já temos a bênção de Deus. Nós já temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. E que bênçãos são essas? Em 1 Coríntios 15:19 vai dizer assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. As bênçãos espirituais são mais importantes que as bênçãos materiais. Aleluia. Deus nos abençoa materialmente? Abençoa. O pastor pregou no domingo a respeito do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e não tenho ido. Nada me faltará. Ou na versão que eu gosto mais: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então veja que ali em Salmos 23 vai dizer que nós somos abençoados em todas as coisas. De nada teremos falta. O Senhor abençoa nossas vidas materiais. Mas o mais importante são as bênçãos espirituais. Paulo está ensinando a respeito das bênçãos espirituais para os Efésios. Nessa noite nós estamos aprendendo a respeito das bênçãos espirituais, e em todas elas nós somos abençoados e não precisamos de mais nada em nossas vidas para vivermos uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã de crescimento, uma vida cristã proveitosa, do que as bênçãos espirituais do Senhor. E Paulo vai falar: todas essas bênçãos vêm de Deus, mas há um canal. A bênção vem de Deus, todas as bênçãos vêm de Deus para as nossas vidas, amém? Mas para essa bênção chegar de mim, de Deus, até eu e você, ela precisa passar por um processo, uma ponte, um trajeto. E esse trajeto é Jesus. Jesus é o canal pelo qual a bênção chega às nossas vidas. Então nós somos abençoados, todas as bênçãos vêm de Deus, e aleluia, Jesus é o canal que nos traz a bênção. Aleluia. Em Filipenses 4:19 vai dizer assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Veja, outro versículo das promessas, falando a respeito de suprir as nossas necessidades. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus vai suprir toda a minha necessidade, toda a tua necessidade, por meio de Cristo. Cristo, por meio do seu sacrifício, por meio do seu amor. Quando Deus olha para mim e para você, Deus vê Jesus, porque nós um dia cremos
Um dia nós professamos o nome do Senhor e assim o Senhor abençoa as nossas vidas por meio de Cristo. Aleluia. Aleluia. Não somos abençoados, amado, porque você é bom. Nós não somos abençoados porque nós merecemos. Nós não somos abençoados porque nós fizemos algo para merecer bênção. Nós recebemos as bênçãos de Deus por conta do seu amor por mim e por você. E porque, aleluia, quando Deus nos olha para nós, Ele vê Cristo Jesus na nossa vida. É por isso que Ele nos abençoa. Ele nos abençoa por seu amor, sem merecimento nenhum nosso, sem que nós façamos nada para conseguir essas bênçãos. Apenas crer, porque a bênção já foi derramada sobre as nossas vidas. Nós já somos abençoados. A bênção já está na tua casa, a bênção já está na tua família, a bênção do Senhor já vive sobre você, sobre o teu ministério, sobre a tua conduta. Todas as coisas o Senhor já conquistou. As bênçãos são derramadas. Amém. Aleluia. Paulo ainda vai ensinar mais a respeito das bênçãos de Deus. Não perca o raciocínio. Todas as bênçãos vêm de Deus. Deus nos deu todas as bênçãos vêm de Deus. O canal da bênção é Jesus. E a nossa maior bênção, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. A nossa maior bênção que nós recebemos é o Espírito Santo de Deus. Em Atos 2 você vai ver que o Senhor fala para que os irmãos permanecessem ali em Jerusalém, que do alto eles seriam revestidos de poder. Não há outra bênção maior. Nunca houve na humanidade, nunca jamais existirá um único ato, uma única vez, uma bênção derramada sobre a igreja, uma bênção derramada sobre o cristão, uma bênção tal que nós desfrutamos dela até hoje. Nós desfrutamos dela até hoje sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nós desfrutamos a bênção do Espírito Santo sobre nós. Aleluia. Essa é a maior bênção que Deus poderia ter feito por mim e por você, quando Ele nos dá, nos outorga o seu Espírito. E assim nós passamos, aleluia, a ser templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós, vive em nós. Um momento único na história, aguardado por milhares e milhares de anos, o dia de Pentecostes, profetizado no Antigo Testamento, no livro de Joel, a promessa, desde Abraão foi falado a respeito da promessa do Espírito, e ali em Pentecostes se cumpre, e aí Deus dá essa bênção para a igreja. Aí Paulo está falando, veja, a promessa já se cumpriu. Ele está falando para os Efésios, a promessa do Espírito já se cumpriu, a bênção já foi dada, você já tem o Espírito Santo de Deus. Você, igreja, vocês fiéis que estão aí em Éfeso, vocês que são de Cristo Jesus que estão aí em Éfeso, a bênção do Espírito Santo já está sobre vocês. Vocês aí da quadrangular Jandira, que professam o nome do Senhor, vocês que andam em retidão com Deus, o Espírito Santo já foi derramado sobre vocês. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas para alcançarmos todas essas bênçãos, Paulo vai dizer que nós precisamos de fé. Nós precisamos apenas crer. Tudo já foi feito. Jesus já fez todas as coisas. Mas nós precisamos crer e com fé acreditarmos que as bênçãos de Deus estão sobre as nossas vidas. Veja o que diz em Gálatas 3,14. Outra epístola, né, escrita por Paulo. Gálatas 3,14 e 3,9. Vou ler os dois de uma vez. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3,9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém. Veja que ele fala, aqueles que são da fé, aqueles amigos que têm fé, esses são benditos, ou seja, esses são abençoados com o crente Abraão. Então, se nós cremos e tivermos fé, aleluia, as bênçãos que foi prometidas desde Abraão estão também sobre as nossas vidas. Assim como Abraão creu e, aleluia, e a fé foi lhe imputada como justiça e foi chamado amigo de Deus, nós também devemos crer e também pela nossa fé nós devemos, aleluia, acreditar nas bênçãos do Senhor sobre a minha vida e sua vida, que as bênçãos já foram derramadas. Todas essas bênçãos espirituais estão sobre nós. Aleluia. Então o primeiro tópico que fala a respeito das bênçãos nós somos abençoados em todas as bênçãos vêm de Deus, o canal da bênção é Jesus, nós recebemos o Espírito Santo como a maior bênção e nós precisamos receber a bênção pela fé. Só que nesse texto que nós estamos lendo, que nós lemos do 1 ao 14,
Paulo ainda vai trazer um outro ensinamento a respeito de bênção. Estava bom, né? Falar de bênção, é maravilhoso, né? Começar a mensagem sabendo que nós somos abençoados. Mas Paulo vai ensinar mais. Ele vai dizer que nós somos escolhidos. Aleluia! Aleluia. Nós somos escolhidos do Senhor. Amém? Você é escolhido do Senhor? Amém. Glória a Deus. Diga, eu sou escolhido do Senhor. Aleluia. Sim. Existe muita divergência, igreja, a respeito da eleição. Eu não vou entrar nas polêmicas, né? É um assunto aí para escola bíblica, para a gente discutir, né, na academia. Mas existem diferenças de opiniões a respeito da eleição. Mas nos apartando das controvérsias, eu posso afirmar para você, sem medo de errar, baseado nas santas escrituras do Senhor, que você é um eleito de Deus. Eu sou um eleito de Deus. A eleição, ela é uma doutrina que basicamente ela afirma que Deus separou para si um povo. A eleição nada mais é do que Deus separar, é um ato de Deus que separa um povo para si. E dentro da eleição, nós vamos ver, sabemos que nós somos escolhidos de Deus, quando nós passamos a crer em Jesus Cristo e a viver como o Senhor, como nosso Salvador. Todo aquele que professar o nome do Senhor, esse será salvo. Todo aquele que crer, receber, testificar, viver em integridade com Deus, esse é um escolhido de Deus. E nós vamos ver isso na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E ainda em 1 João 5:1 vai dizer assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama o que dele foi gerado. Aleluia. Deus escolhe um povo para si. Deus escolheu a mim e a você. Quem que Ele escolheu? Aqueles que receberam, aleluia, ao Senhor Jesus, aleluia, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E aqueles que creram em Cristo, aleluia, como a palavra diz, de igual modo é nascido de Deus. Ora, se nós recebemos a Cristo, se nós professamos a Cristo, se nós cremos em Cristo, então nós somos nascidos de Deus e nós somos feitos filhos de Deus. Logo você é um escolhido. Logo eu sou um escolhido. Nós somos escolhidos por Deus. A igreja do Senhor é a igreja escolhida. A igreja do Senhor é aqueles que recebem a Cristo. Não é todo mundo que está dentro da igreja. É aqueles que creem em Cristo, é aqueles que entregaram sua vida a Cristo, aqueles que receberam ao Senhor, aqueles que são filhos, aqueles que nasceram de novo, ser nascido de Deus, é aqueles que nasceram de novo, que foram transformados. Esses são os eleitos do Senhor. E Paulo está falando aos Efésios: vocês são eleitos, porque eu já fui aí, eu já preguei o Evangelho, eu já ensinei para vocês o caminho do Senhor. Então agora que vocês vivem uma vida de integridade, vocês são escolhidos de Deus. Aleluia. Então nós somos escolhidos do Senhor. Mais do que isso, nós somos predestinados. Ô irmão, você está falando de eleição, predestinação, você vai confundir minha cabeça. Fica em paz, irmão. Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível a ideia da predestinação. A predestinação, ela anda junto com a eleição. A eleição é Deus escolher um povo e separar esse povo para si. Ele escolheu você e separou você como igreja para Ele, para que você seja santo, para que você seja imaculado, para que você seja uma noiva sem manchas. Então o Senhor separou e escolheu você. Ele te elegeu. E Ele também te predestinou. Predestinação nada mais é do que o conhecimento antecipado de Deus. É Deus conhecer antecipadamente, de antemão, aqueles que receberiam a Cristo, aqueles que professariam a Cristo e aqueles que permaneceriam em Cristo. Esse é o predestinado, todo aquele que recebeu a Cristo, confessou Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que anda em retidão com o Senhor, obedecendo as suas ordenanças, e todos aqueles que perseverarem até o fim da sua vida, sem negar a Cristo, esses são aqueles que Deus predestinou para entrar na sua glória. Aleluia!
Eu e você somos aqueles que Deus predestinou, somos aqueles que Deus elegeu. Ele, aleluia, ele sabia que você estaria aqui, ele sabia que você um dia entregaria a sua vida, ele já sabia desde a fundação do mundo que você iria confessar o Senhor como Salvador. E aí ele prepara um local de morada para você. Ele, aleluia, ele abre as portas do céu e ele diz para você: vem, entra, vem, bendito do meu Pai, entra, vem para o gozo do teu Senhor, porque eu te predestinei, aleluia, eu, aleluia, te capacitei para que você permaneça firme e assim você venha para a minha presença. Esses são os eleitos, esses são os predestinados de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Mas há uma advertência: ninguém é escolhido de Deus que não estiver em Cristo Jesus. Eu vou repetir: ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. Não tem como você ser um eleito se você não confessou seus pecados, se você não entregou a sua vida no altar do Senhor e não passou a viver uma vida transformada. Ninguém nessa condição pode ser um eleito. O eleito é o que recebeu, é o que creu. Isso é muito importante. Fica essa advertência para a igreja, para que nós não confundamos. Então, quando a gente olha para as pessoas que rejeitam o Evangelho, quando a gente vê a nossa família que rejeita a comunhão da igreja, que rejeita os ensinamentos do Senhor, que faz pouco caso, na verdade, da palavra de Deus, que faz pouco caso daquilo que nós tentamos pronunciar, proclamar a eles, esses não são eleitos de Deus. Esses não são os eleitos de Deus. Os eleitos do Senhor, os predestinados do Senhor, têm que estar andando junto com Cristo, têm que estar unido com Cristo, têm que estar vivendo com Cristo. Que eu e você sejamos eleitos do Senhor, que eu e você sejamos predestinados por Deus, aleluia, para um dia podermos cear com Ele na sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos, em Mateus 24, 23, vai dizer a respeito da perseveração, que aquele que perseverar até o fim, é Jesus falando, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13, vai dizer isso. Então veja que o Senhor, Ele conhece, Ele sabe aquele que vai perseverar até o fim. Ainda, dentro da soberania de Deus, para Ele nos eleger e nos predestinar, em Romanos 8,30 vai dizer assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que quer dizer esse versículo? Aqueles que o Senhor predestinou, escolheu e predestinou, a esses Ele chamou. Chamou para quê? Chamou para andar junto, chamou para andar perto, chamou para andar constante com Ele, assim como os seus discípulos que andavam junto, grudados em Jesus. É a esse Jesus, isso é ser chamado, é andar junto com Cristo, é servir a Cristo, é viver com Cristo. Mas também aquele que Ele chamou, a esses justificou. Jesus é o justo juiz, Deus é o justo juiz sobre a nossa vida. Sermos justificados quer dizer que Ele nos justifica pelo seu sangue e tira a culpa que existia em nós, tira aquilo que nos condenava. É isso que significa justificar, como uma figura de um juiz no tribunal que absolve lá o réu. É a mesma coisa Deus fez por mim e por você. Ele tirou a sentença que era contra você. Paulo vai dizer, né, que a carta que era contra nós foi rasgada, né, foi tirada, foi destruída, e aquela sentença que existia contra as nossas vidas, o Senhor tirou. É isso que significa nos justificar. E aqueles que Ele justificou, a este também glorificou. Seremos glorificados naquele grande dia. A igreja do Senhor será glorificada naquele grande dia. Essa capa, aleluia, que nós temos, essa carne perecível, esse ser cheio de pecado, isso vai acabar. E nós seremos glorificados, ganharemos um novo corpo, seremos transformados, aleluia, e seremos glorificados em Deus. E assim poderemos habitar na morada santa. Ninguém vai entrar lá sem ser glorificado, ninguém vai entrar lá sem ser transformado, mas é apenas lá aqueles que Deus chamou, aqueles que Ele justificou e aquele que Ele glorificará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o teu nome. Mas nós vamos ver ainda no versículo 7, aqui de Efésios, mais bênçãos. Vocês veem que todas as ações são de Deus, perceberam, né?
Todas essas ações são de Deus. Deus nos dá todas as bênçãos, Deus nos escolhe, Deus nos predestina, Deus nos resgata e nos perdoa. Todas as ações aqui são de Deus. Deus sempre toma a iniciativa em abençoar a sua vida. Deus sempre toma a iniciativa, aleluia, de nos abençoar, de nos agraciar e de nos levar para a sua glória, de nos levar para a sua presença. É sempre Deus que toma a iniciativa. Todos esses dados são de Deus. E aí, no versículo 7, nós vamos ver que o Senhor, aleluia, Ele vai dizer no versículo 7, vamos ler? Não é esse versículo 7 aqui não, né? Aqui, o vento tirou aqui de pés. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Aleluia. Somos remidos. Fomos resgatados. Em outras traduções vai dizer que nós fomos resgatados pelo teu sangue. O verbo remir, ele significa comprar e libertar mediante o pagamento de um preço. Vou repetir. O verbo remir significa comprar e libertar mediante o pagamento de um preço. Quando Paulo ele escreve essa carta aos Efésios, nós temos que entender o contexto, lembra? Nós precisamos entender o contexto de Efésios, qual era a região em que ele estava, para nós entendermos o texto. Existia no Império Romano aproximadamente 6 milhões de escravos naquela época. É muito. A população naquela época não era tão grande, mundial. Existia 6 milhões de escravos que eram comprados e vendidos com uma coisa qualquer. Quem já assistiu aqui aquela novela Escravizaura? Né? Eu também assisti quando era bem novo, né? Aquela primeira versão, né? Assisti bem. Eu não posso falar isso, né? Porque eu entrei em minha idade, né? Mas eu assisti quando era bem novo, e ali naquela novela Escravizaura nós vamos perceber que o seu senhor poderia dar liberdade para ela, mas ele sempre impedia de dar liberdade para aquela escrava, até que no final da história, um homem que se apaixona por ela, compra não apenas ela, mas compra toda a fazenda, todos os escravos, e liberta todo mundo. É exatamente esse o sentido de fala aqui do resgate, é exatamente esse. Jesus veio, nos comprou com o seu sangue e nos libertou. Nós somos libertos porque Jesus veio. Nós vivíamos uma vida de escravo, nós éramos escravos da lei, nós éramos escravos dos pecados, nós éramos escravos de Satanás. Aí Jesus vem e fala: não, eu vou comprar vocês. Não vou comprar vocês com ouro, não vou comprar vocês com prata, não vou comprar vocês com a dracma perdida de Lucas 15, não vou comprar você com denário, eu não vou comprar você com dólar, não vou comprar você com real. Eu vou comprar você pelo único preço que pode ser pago pela sua vida: o meu sangue. O sangue do Deus encarnado, aleluia, comprou a mim e a você. E quando Ele derramou, aleluia, o seu sangue, aleluia, Ele nos resgatou. E assim Ele nos libertou das amarras de Satanás. Então a igreja hoje é liberta porque Cristo fez um sacrifício. Qual o sacrifício? De derramar o seu sangue e de comprar a mim e a você, e poder te dar a liberdade, aleluia, que ninguém poderia dar. Te dar a liberdade de você viver uma vida, aleluia, restaurada, e sair da morte e passar para a vida, sair da condenação para a vida eterna, sair das trevas e vir para a luz. O Senhor fez tudo isso por mim e por você. Aleluia. O Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou. Em 1 Pedro 1, 18 e 19 vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluias! Foi pelo sangue de Jesus que eu e você foi comprado, e agora nós somos libertos e podemos cantar: eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez. Eu sou livre.
Obrigado por sermos livres em Ti, ó Deus. Mas além de remir-nos, além de nos resgatar, de nos comprar pelo Seu sangue, Ele também nos perdoa. Ele também perdoou os nossos pecados. Ainda no versículo 7. Nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza das suas graças. Remissão é a mesma coisa que perdão. Do hebraico kafar significa cobrir e expiar. Aqui no texto de Efésios significa, tem o sentido de levar embora. Levar embora o nosso pecado. Como assim levar embora? Para a gente entender o que significa isso, a gente precisa voltar um pouquinho. Lá em Levítico 16, quando existia algo que se chamava no meio de Israel o dia da expiação. E o que era esse dia da expiação? O sacerdote pegava lá um bode, vou falar resumidamente, tá? Tem todo um ritual, mas vou ser sucinto. Ele pegava um bode, colocava a mão no bode, orava por ele, o pecado daquele povo ia lá para o bode, aí ele levava, abria as portas ali do arraial e deixava o bode ir em direção ao deserto. Assim o bode ia levando o pecado do povo, depois ninguém nunca mais via esse bode, ninguém sabia o que acontecia com o bode, porque foi levado embora e ninguém se lembrava mais. Olha que coisa linda. A mesma coisa significa esse perdão aqui em Efésios. O Senhor, Ele vem, agora não é mais bode, é o Cordeiro de Deus, não precisa ficar fazendo todo ano lá o dia da expiação. Uma única vez Jesus entrega a sua vida como Cordeiro Imaculado, leva os nossos pecados embora e ninguém lembra mais dele. O Senhor não lembra mais dos nossos pecados. É isso que significa sermos perdoados dos nossos pecados. Significa que o Senhor levou embora. Ele levou embora os teus pecados. Ele não te levou embora a sua prática de pecado. Você, nós, eu, você, nós continuamos pecando porque nós somos falhos. O que a Bíblia diz é que quando Ele leva o pecado, Ele leva o desejo, a vontade, do viver na carne, o desejo pelo pecado, a vontade pelo pecado, o amor pelo pecado. Tudo isso Jesus leva embora e fala: eu limpo você, eu curo você, de uma vez por todas. O meu sangue é suficiente para perdoar todos os seus pecados, não apenas os seus, mas da humanidade inteira. Eu perdoo o pecado de todo mundo. Leve embora, dele eu não lembro mais. Aleluia. Em Salmos 103, 12 diz assim: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós todas as nossas transgressões. Aleluia. Assim como está distante o sul do leste, o oeste do norte, afasta de mim as nossas transgressões. O Senhor, Ele faz tudo isso. Em João 1:29 vai dizer assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. O Senhor perdoou os nossos pecados pelo seu sangue. Ainda em Isaías 43, versículo 25, vai dizer assim: eu mesmo sou o que tiro as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não lembro. Aleluia. O Senhor fala: eu tiro as tuas transgressões, do teu pecado eu não lembro mais. Eu aniquilo ele. Eu tiro ele da sua vida e agora você já não tem mais culpa diante de mim, porque o sangue de Jesus, Ele já te cobriu. O sangue de Jesus, Ele te perdoou. O sangue de Jesus te remiu. Então nós temos a redenção, o resgate, e nós temos também a remissão, o perdão dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Como o Senhor é bendito, amados. Como o Senhor é bom. Tudo isso Ele fez pelas nossas vidas. Todas essas ações de Deus fez para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque o Senhor fez tudo isso. Senão nós já teríamos sido condenados, nós já teríamos sido destruídos, nós já teríamos sido consumidos pela ira do Senhor. Mas o Senhor Jesus, aleluia, Ele faz tudo isso por mim e por você. Por isso que nós somos agraciados de Deus, escolhidos, predestinados, com todas as bênçãos, resgatados, perdoados no nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vou ler para vocês um comentário do Warren Yesley. Ele escreve um comentário a respeito dessa redenção. Aleluia. A respeito dessa redenção e da remissão, que eu gostaria de ler para vocês, porque eu achei bonito e quando eu acho algo interessante eu gosto de compartilhar. O Yesley diz assim:
Não há remissão sem redenção. Foi por causa do pecado que fomos feitos cativos, e não podemos ser soltos do nosso cativeiro, a não ser pela remissão dos nossos pecados. A redenção ocorre por meio de Cristo, e a remissão por meio do seu sangue. A culpa e a mancha do pecado não podiam ser removidas de outra forma, senão pelo sangue de Jesus. Aleluia! Não existia outra forma de nós sermos perdoados, de nós sermos remidos, de nós vivermos uma vida com Cristo. Era necessário o sangue ser derramado. E Paulo está falando aos Efésios: veja aquilo que eu ensinei lá atrás. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus derramou o seu sangue para que vocês fossem perdoados e vocês fossem resgatados, aleluia, do inferno. Paulo está ensinando os Efésios a respeito disso. E por fim, disse que ia conseguir terminar, eu vou dar uma cortada, porque já só 10 minutos. Além de todas as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, se nós aprendemos o texto, fomos escolhidos por Deus, então nós somos eleitos do Senhor, somos predestinados, nós estamos a caminho daquilo que o Senhor antecipou para as nossas vidas, que é a salvação e morarmos em suas moradas eternas. Nós fomos resgatados e perdoados, e nós fomos selados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Nós somos selados pelo Espírito de Deus. Isso é extremamente importante. Ser selado no Espírito de Deus. O que é ser selado, Flávio? No Espírito de Deus. Nós somos selados no Espírito de Deus. Ser selado pelo Espírito é quando nós somos separados para Deus. Nós passamos a pertencer a Deus. Isso é o ato de ser selado. Nós sermos selados por Deus é Deus falar assim: olha, existe aí um povo em Jandira, aleluia, existe aí um povo na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mas este povo não é meu, eles não se renderam a mim, eles não proclamaram o meu nome, eu reino sobre eles, mas eles não deixam que seja isso. Mas vocês, escolhidos, predestinados, resgatados, vocês são o meu povo, por isso eu vou selar vocês, vou separar vocês deste povo, separar um povo escolhido para mim, aleluia, e vou resgatar este povo. Isso é ser selado, isso é o ato do selo do Espírito Santo de Deus. Mas em que consiste? Como que se dá esse selo? O que ele significa para as nossas vidas? O selo do Espírito Santo. 4 coisas. Primeiro, o selo do Espírito Santo, ele é similar, para nós entendermos, uma transação concluída de um contrato. Então, antigamente, no Oriente Antigo, quando você fazia um contrato, você, entre os reis, entre as pessoas, entre comércios, imóveis, naquela época, você fazia um contrato com a pessoa, e quando a outra parte aceitava aquele contrato era selado, ou com um anel, que poderia ser de um rei ou de alguma autoridade, selava, ou com um sinete, como se fosse um carimbo, né, para você entender, como se fosse um carimbo, e colocava esse carimbo naquele documento. Esse selo significava que a transação estava concluída. Da mesma forma, o Senhor, ele fez uma aliança com a sua igreja, ele fez uma aliança comigo e com você, aleluia, e ele dá o seu filho, ele entrega o seu filho, aleluia. Jesus vem, Jesus morre, ele ressuscita, aleluia. Quando ele ressuscita, ele fala: agora basta você crer. E quando nós cremos, e quando nós reconhecemos isso, o sinete, o selo do Espírito Santo é sobre as nossas vidas. A transação foi concluída, porque o Senhor, aleluia, já fez a parte dele. A nossa parte é reconhecer, a nossa parte é crer, e quando isso ocorre, aleluia, o Espírito Santo de Deus é colocado em você, o Espírito Santo de Deus te marca, o Espírito Santo de Deus te sela, e aí você sabe que você, aleluia, tem uma aliança com o Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Deus, aleluia. E assim, aleluia, o contrato está concluído. Jesus diz, né, na cruz: Senhor, está tudo consumado. Bastava agora todo mundo crer em Cristo Jesus. Ele já tinha feito tudo que ele podia fazer, ele fez, e mais do que o necessário para as nossas vidas, mais do que o suficiente. Às vezes a gente diz assim: Jesus é o suficiente. Não, ele é mais do que o suficiente. Ele fez muito mais daquilo que, aleluia, merecia. Na verdade, a gente não merecia nada, a gente ia tudo para o inferno. Mas o Senhor, aleluia, por seu amor, ele faz muito mais por mim e por você. Ele faz todas essas coisas lá em bênçãos de resgate, ele nos sela com o seu Espírito. Aleluia. Além de uma transação concluída, o selo no Espírito também significa
significa posse. Então, selo também significa posse, que nós pertencemos a Deus, que nós somos de Deus. Deus é o nosso dono, aleluias. O Senhor é o nosso Senhor. Às vezes você vai falar assim, Deus é o meu dono? Sim, Deus é o nosso dono. Ele é o dono do nosso corpo, Ele é o dono da nossa alma, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono de tudo. Deus é o nosso dono, Deus é o nosso Senhor. Deus, nós pertencemos a Ele. Terá, Flávio? Vamos ver? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Aleluias. 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Que preço foi esse? O sangue de Jesus. Já aprendemos qual foi o preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. A Bíblia está dizendo que o nosso corpo, espírito, aqui leia alma e espírito, tá? Então o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito, aleluias, pertencem a Deus. É isso que a Bíblia diz. Então se a Bíblia diz, eu acredito no que a Bíblia diz, então nós pertencemos a Deus. Deus é o nosso Senhor. E, amados, saiba, é maravilhoso pertencermos a Deus. É maravilhoso nós pertencemos a Deus, de Deus ser o nosso Senhor. Você tem a sua casa, você cuida da sua casa. De vez em quando você faz uma reforma nela, de vez em quando você pinta uma parede. Você cuida, você é zeloso pela sua casa. Você tem um carro, você lava ele, você passa um aspirador de pó, você troca os pneus, você zela pelas suas coisas. Se nós, sendo tão pecadores, tão pequenos, nós temos zelo por coisas materiais, o Senhor, que é o nosso dono, aleluia, Ele não vai ser muito mais zeloso comigo e com você. Ele não vai zelar pela minha vida, Ele não vai zelar pela sua vida, Ele não vai cuidar de mim, de você. Lá em Mateus capítulo 6, 26, se eu não me engano, vai dizer: as aves dos céus, elas não semeiam, elas não produzem nada, mas Deus as alimenta, Deus as supre. Não vale vós mais do que as aves? Nós valemos mais do que as aves. Nós valemos mais do que uma casa. Nós valemos mais do que coisas materiais. Nós valemos mais do que toda a criação de Deus. O Senhor, Ele nos ama, e por isso Ele se entregou por nós. Então, pertencermos a Deus significa que o Senhor zela pela minha vida e pela tua vida. O Senhor, aleluia, Ele cuida de mim e de você. Então, o selo do Espírito Santo é um sinal de posse, um sinal de transação concluída, mas também é o selo do Espírito Santo uma indicação de segurança e proteção. O Senhor nos protege, o Senhor nos dá segurança, o Senhor, aleluia, nós tem um versículo para, não vou ler, né, porque ele é grande, né, está em Mateus 27, do 62 ao 66, não vou fazer a leitura, para não gastar o tempo, mas ali vai dizer a respeito de quantos soldados Pilatos mandou para guardar o túmulo de Jesus. Um regimento de 20 a 50 soldados significa um regimento de 20 a 50 soldados para guardar o túmulo de Jesus. E ainda por cima selaram com betume, selaram com argila aquela pedra, para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus. Aleluia! Para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus. Fizeram tudo isso para guardar o túmulo. Veja, o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos livra, Ele não precisa de um regimento de soldados, Ele não precisa de um exército de soldados, Ele não pode juntar todos os exércitos do mundo. Deus não precisa disso. Ele mesmo cuida e protege das nossas vidas, e se Ele quiser, Ele tem milhares e milhares de anjos para cumprir com a sua vontade sobre nós. Então nós somos protegidos, nós estamos seguros em Cristo Jesus. Aleluia. Isto, o ato de selar com o Espírito, aleluia, também é um sinal de proteção, um sinal de segurança, é um sinal de posse, é um sinal, aleluia, de transação concluída, e é um sinal também, por último, de autenticidade. Todo aquele que é selado no Espírito Santo de Deus, aleluia, tem que ter um testemunho fiel e verdadeiro de que Deus está na sua vida. Aleluia, nós somos selados no Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cristãos autênticos.
A autenticidade aqui significa quando você assina algo com a caneta, ou hoje nós estamos bem modernos, né? Com certificado digital, significa que aquele documento ele é verdadeiro. Você pode confiar, porque está assinado, tem um certificado ali que diz que aquele documento é autêntico. O selo de Deus vai falando: ó, você é cristão de verdade, eu te selei. Agora você demonstre testemunhos de vida. Agora você demonstre que realmente você nasceu de novo. Agora você demonstre que você realmente tem uma vida condigna com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim: se nós não somos carnais, devemos andar em espírito. Se é que o Espírito de Deus está em nós. Mas se temos o Espírito, andai também em espírito. Nós devemos andar em espírito. E como nós sabemos que nós não somos um cristão fake? Está cheio de cristão fake por aí. Está cheio de cristão fake. Quem é o cristão fake? É aquele que diz ser cristão, mas a sua vida não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz. Esse é o fake, esse é o falso. Mas o cristão autêntico, aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que foi resgatado por um bom preço e que passou a viver uma nova vida, esse tem o selo do Espírito Santo, que é autêntico, e fala: ó, o testemunho, as ações, a vida desse corresponde com a vida que a minha palavra pede, exige. Não pede, exige. São ordenanças do Senhor. Deus ordena, Deus diz o que nós devemos fazer e como nós devemos viver. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós somos selados pelo Espírito de Deus, alguém aqui é selado no Espírito Santo de Deus? Aleluia. Todos nós somos selados no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós passamos, aleluia, a pertencer ao Senhor, então. Nós passamos a ter uma vida autêntica diante dele. Nós também passamos, aleluia, a transação foi concluída, a aliança está estabelecida, e nós também, aleluia, temos segurança e proteção. Então veja que em Efésios, Paulo dá essas lições valiosíssimas em poucos versículos. Tem mais ensinamentos nesses versículos 1 ao 14, porque eu tive que tirar alguns apenas, mas são lições importantíssimas a respeito de como Deus caminha em direção ao homem para lhe fazer bem. O Senhor tomou todas essas iniciativas. O Senhor abençoou as nossas vidas, nos escolheu, nos predestinou, nos resgatou, nos selou com o seu Espírito. Todos os atos de Deus, por amor, por mim e por você. Que em nome de Jesus, que assim como Paulo queria que os efésios vivessem, aleluia, esses ensinamentos, assim como Paulo queria que eles passassem a praticar esses ensinos, para que, como Tiago diz, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, como Paulo queria que eles fizessem, que nós, como Quadrangular Jandira, nós que estamos aqui aprendendo a respeito da palavra de Deus, entendendo o que Deus quer para nossas vidas, e tudo aquilo que Ele reservou para nós, que nós também andemos, que nós também vivamos, que arda em nosso coração a palavra do Senhor, que nós colocamos isso em prática no nosso dia a dia, e que em nome de Jesus, aleluia, esses ensinos possam permanecer e andar com você todos os dias da sua vida, comigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus.